mas também por causa da igreja que se envolve, como a igreja aqui, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Então, tenho o privilégio aqui de poder, essa manhã, conhecer mais essa igreja, conhecer mais um pastor, mais uma família pastoral, e para a gente é sempre uma grande oportunidade. Então, primeiro, antes de apresentar minha família, que está aí na foto, eu quero trazer aqui o abraço de toda a Junta de Missões Nacionais, do pastor Fernando Brandão, né, de todos os executivos ali, e dos mais de 1.200 missionários. Sabia que já temos mais de 1.200 missionários pelo Brasil, porque vocês têm realmente feito as campanhas, porque vocês estão aqui, de fato, segurando as cordas, né, daqueles que foram enviados para algum lugar do Brasil para fazer missões. Então, eu trago abraço aqui em nome de todos esses missionários, da diretoria, dos executivos ali de missões nacionais. Então, primeiramente, pastor, receba aí o nosso abraço. E aqui está minha família, sou casado com a Denise. Ela está em alguma igreja aqui, não sei qual exatamente, aqui em Petrópolis, né? Então nós viemos de carro, ali do Rio, junto com a Denise, minha esposa. Tenho 2 filhos, né? A Sara e o Davi, a Sara de 20 anos e o Davi de 16 anos. A Sara, hoje ela mora em São Paulo, faz 2 anos, ela foi para lá para estudar, fazer faculdade lá. Ela está estudando lá, mora com a minha sogra, graças a Deus, num lugar seguro. Né? Então, ela está morando ali, num lugar que a gente conhece bem o ambiente, e assim as duas fazem companhia um para a outra, né? Recentemente não, no Covid, né, meu sogro, o pai da Denise, faleceu, e aí ela ficou sozinha, e agora a minha filha indo lá, tem sido uma companhia uma para a outra, né? Minha filha que é a mais feliz, né? Isso tudo também. Come comida da avó, cuidado da avó, imagina, né? Neto morando com a avó. Então, ela não quer mais voltar para casa não, gente. Só quer ficar lá agora. Então, essa é a minha família. Minha esposa também é psicóloga. Daqui a pouco vocês vão entender a importância dessa vocação que ela tem, pelo aquilo que eu vou apresentar para vocês. E eu sou autor desse livro, Cuidado Integral do Líder. É um dos livros da série da Igreja Multiplicadora, Vivendo os Princípios. E daqui a pouco vocês vão entender por que a gente escreveu esse livro também, que tem tudo a ver com o nosso projeto missionário. Então, hoje vocês vão ouvir um pouquinho das experiências do campo, do que eu vou trazer, experiências pessoais minhas, de outros missionários, mas também de um projeto que talvez seja novo para você, que talvez você não saiba que exista, né? Uma área de missões nacionais, no qual eu sou coordenador junto com a minha esposa. Nós vamos chegar lá. E falar de missões nacionais num tema assim tão importante, tão rico, tão presente, né? Que é Jesus transforma. Aliás, né, se você reparar bem, se você perceber, hoje no Brasil, batista, e não só batista, né, eu também acabo me relacionando com muita agência missionária pelo que eu faço, outras agências, interdenominacionais ou outras denominacionais, como dos presbiterianos. Eu percebo como que aquela camiseta amarelinha virou um símbolo do que Jesus faz em nossa vida. Então, em muitos projetos missionários, eu já vivi isso em plantação, também trabalhei em plantação de igreja, quando a gente coloca aquela camisa, a gente fica realmente conhecidos na cidade, no bairro, na região, como os amarelinhos de Jesus. O Jesus transforma. É interessante como o impacto dessa camiseta, desse tema, tem sido por todo o Brasil muito realmente significativo. Então, no trabalho de evangelismo, uma dica para vocês, tentem sempre usar essa camisa. Ela marca, e a cor dela, né, aquele amarelão, né, Jesus transforma bem grande, chama a atenção. E realmente a gente fica marcado. Eu lembro que na cidade onde eu plantava igreja, quando as caravanas iam até onde eu estava, ali na plantação de igreja, que eu comecei do zero numa cidade, então as igrejas chegavam de ônibus, de carros, vans ali, e todo mundo com a camiseta Jesus transforma. Então a cidade inteira sabia. Mais uma equipe da Igreja Batista, ali da Missão Batista, chegou para nos abençoar, para cuidar dos nossos filhos, para fazer algum trabalho ali que era significativo para aquela cidade, que eu estava no interior de São Paulo. Então é algo que marcante, né? E Jesus transforma por quê? Aí também, olha só, nos traz também uma grande responsabilidade. Quem veste essa camisa
precisa ter a vida transformada. Isso faz muita diferença. Vou contar um outro lado da história que aconteceu. Tem uma cidade interior de São Paulo, não vou falar o nome aqui, que houve um escândalo naquela cidade. Um escândalo moral mesmo, por parte ali da igreja que estava ali naquela região. E infelizmente, por causa de um escândalo que aconteceu, uma coisa ruim que aconteceu, né, quando um dos nossos missionários foi para aquela cidade para tentar revitalizar aquele trabalho, ele não podia usar a camisa Jesus Transforma. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Jesus transforma sim. E por isso nos traz uma grande responsabilidade de vivermos de acordo com a palavra de Deus, com todo o temor e tremor. Porque alguma ação nossa, alguma atitude, algumas palavras podem manchar o evangelho numa cidade inteira. E eu vi isso acontecer. Eu vivenciei isso, não pessoalmente, mas por acompanhar essa família missionária numa cidade onde um escândalo moral, uma coisa ruim que aconteceu, com alguém que usava essa camisa, marcou aquela cidade. Então, fazer o trabalho de plantação naquela cidade foi uma luta gigantesca, porque a cidade era reconhecida negativamente, por causa de um escândalo de uma pessoa daquela pequena igreja, congregação que estava sendo revitalizada. Então, Jesus transforma, glória a Jesus. E vamos viver uma vida de transformação. Pode passar? E aí a gente vê o versículo, né, que a gente acabou de ler. Vamos ler juntos novamente? Como está ali? Assim, nova, já passaram. Amém. Essa realidade precisa ser vista nas vidas de todos nós, missionários de Jesus Cristo. Quando eu digo nós missionários, estou falando de todos nós aqui. Todo mundo, não é apenas os missionários da agência missionária, a Junta de Missões Nacionais ou Mundiais, que é missionário. Todos nós estamos aqui diante de uma grande missão, comissionados por Cristo Jesus, na autoridade dele, lá em Mateus 28. E empoderados pelo Espírito Santo, como está em Atos 1:8, para sermos missionários, testemunhas, trabalhadores, discípulos que multiplica aqui, ou do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. Amém? Então, ouvi, por exemplo, né, do nosso irmão que vai ter um evangelismo aqui na semana que vem. Eu espero que esteja lotada a igreja desse jeito. Oro por isso, porque somos todos missionários aqui, do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. Então nós temos essa grande comissão dada por Jesus na autoridade, porque Jesus nos transformou. Somos uma nova criatura. Eu quero ler o texto aqui, o contexto mais completo com você, em 2 Coríntios 5, né? A partir do 14, se você puder abrir aí ou acessar, se você tiver aí com algum celular ou tablet, né? Mas abra em 2 Coríntios 5, vamos ler aqui, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus na minha tradução aqui, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. É assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Ora, 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que
vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Vamos orar? Pai, nesse momento nós entregamos a Tua palavra lida, para que ela, Deus, manifeste o Seu poder no nosso coração. Um texto riquíssimo que nos mostra quem somos em Cristo, o que devemos saber de Cristo e o que devemos fazer em Cristo Jesus. Nos ajude, Deus, a entender o que é da nossa parte, de cada um aqui que o Senhor conhece pelo nome, para que possamos aqui sairmos cheios de uma vida missionária a ser feito aqui, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Então, assim, oramos a Ti agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Quando eu conheci a Cristo, eu gosto sempre de pensar um pouco nisso, né? Rapidamente. Meu testemunho é algo que talvez você aqui dessa igreja, muitos jovens que estão aqui, se identifique comigo. Eu tive o privilégio e a graça, privilégio e graça, de crescer no lar cristão. Onde uma das minhas tias, por exemplo, ela se aposentou em missões nacionais, plantando igreja no Rio Grande do Sul, que hoje está sendo tão acompanhado, né? Ela pegou uma fase no Sul bem complicada também espiritualmente. E eu convivi ouvindo as histórias da minha tia e tendo ela na minha casa durante as férias. Então eu cresci ouvindo sobre missões, histórias missionárias. Minha tia, ela, em Deus, né? Ela escolheu por Deus ser solteira, né? Ela é solteira. Então ela foi uma dessas missionárias solteiras, né, da antiga geração, que cresceu, que se investiu a sua vida inteira na plantação de igreja, né? Por exemplo, a igreja de Matias Velhos, que é um lugar que vocês talvez tenham ouvido falar, que foi totalmente enchido por águas, foi plantado por ela lá. Uma das igrejas de Matias Velhos, a igreja de Canoas, Eldorado do Sul, minha tia foi uma das plantadoras pioneiras lá no Eldorado do Sul, que hoje é a igreja, né, naquela região. E tudo isso impactou muito a minha vida. Eu tive o privilégio de crescer ouvindo sobre missões. Então, quero dizer para você que minha conversão foi no meio, aqui sim, no dia a dia da igreja, né? O lugar onde eu me sinto mais à vontade no mundo é na igreja. Eu cresci ouvindo evangelho. Mas mesmo eu crescendo ouvindo evangelho, como talvez muitos de vocês aqui estejam passando por isso, eu precisei, Sandro, um dia entender que esse Cristo aqui morreu por mim. E que eu precisava dele. Mesmo não tendo nunca me envolvido com drogas, com vícios, com prostituição, com nada disso. O fato é que eu era pecador e sou pecador. Eu precisava reconhecer isso, mesmo não tendo uma vida, de certa forma, investida, né, no pecado, no erro, de uma forma mais escancarada, como muitos de nós aqui, talvez, tenham vivido sobre isso, ou estão vivendo nessa caminhada, né? Então, eu gosto sempre de dizer que eu nunca fui ex-nada, mas eu fui um ex-pecador. No sentido de que Jesus precisou morrer por mim. Eu fui um ex-escravo do pecado. Eu precisei reconhecer, como outros que eu vou contar aqui, testemunho, de que eu precisava de Cristo da mesma forma. Eu sou uma nova criatura porque Jesus morreu por mim. Eu precisei me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, não sei qual é a sua história de vida, não importa. O que eu tenho convicção é que você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo e todo mundo que passa ao seu redor, que vive uma vida nesse mundo, que você trabalha talvez no seu dia a dia, seja quem for que você vê na sua mente, um seu familiar, seu parente ou dentro da sua própria casa, saiba que essa pessoa precisa de Cristo. Porque todos nós somos pecadores. Precisamos realmente, necessitamos da morte de Cristo na cruz do Calvário. 5:21 disse, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que
fôssemos feito justiça de Deus. Por quê? Porque nenhum de nós, nem o Sandro, que cresceu desde pequenininho ouvindo o evangelho, cantando em coral infantil, fazendo todas as campanhas missionárias que existem, né, há mais de 40 anos, né, porque eu tenho 46 anos. Então eu cresci há 46 anos fazendo campanha missionária na igreja. Embaixador de Cristo, viagens missionárias na adolescência, na juventude. Fiz tudo isso, mas esse Sandro, pequenininho, precisou reconhecer que precisava de Jesus. Isso aconteceu graças à graça de Deus quando eu era criança. Então eu tenho o privilégio hoje de dizer para vocês, por graça e misericórdia, que eu estou tendo a oportunidade de dar toda a minha vida para Cristo. Toda ela está sendo direcionada para a glória de Deus. Isso é um privilégio. Mas tem pessoas que não tiveram esse privilégio de realmente morrer por Cristo muito cedo, né? Como diz aqui os primeiros versículos, né? O amor de Cristo nos constrange. Ele me constrangeu quando eu era criança. O que eu lembro assim na minha mente, com 10, 11 anos, quando eu fui à frente, entendendo que Jesus morreu por mim, que eu tinha que entregar minha vida a Cristo, eu lembro que eu tinha noites que eu tinha medo de morrer, por exemplo. Eu tinha sonhos sobre morte, assim, aquele medo, aquele pavor. E aquele, eu acho que foi o que Deus usou comigo, né? Deus fala com cada um de uma maneira. E naquela pregação ali na Igreja Batista do Guapituba, em Mauá, São Paulo, foi a primeira vez que eu me manifestei que eu queria Jesus. E naquela noite lá, é uma igreja mais ou menos desse tamanho aqui, só que ela é aquele sentido, os bancos são numa subida, e o púlpito está lá embaixo. Eu lembro de eu descer na escada assim até o púlpito, no apelo do pastor, sozinho. Eu fui o único naquele dia que entregou a vida para Jesus. Eu louvo a Deus pelaquela igreja, uma igreja que meu tio era membro. Eu estava visitando aquela igreja. Eu sou membro, eu cresci na PIB de Mauá. Mas aquele dia eu estava no Guapituba, na igreja do meu tio. E eu lembro que aquela igreja valorizou tanto aquela minha decisão. Eles me abraçaram, me levaram para uma sala do lado, conversaram comigo, para entender se eu tinha entendido a mensagem. Eu manifestei ali o entendimento, né, e aquele povo me acompanhou. Gostou de cuidar de mim. Depois, no outro domingo, na PIB de Mauá, eu fiz a mesma coisa, né? Quis aceitar Jesus também. Aí minha mãe me explicou, não, uma vez só basta. Já entendeu. Porque eu estava feliz com aquilo. Mas eu estou dando toda a minha vida a Jesus. Porque a gente precisa ser constrangido pelo amor de Cristo. Ele morreu por todos, para os que vivam agora, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Esse tema precisa nos levar realmente a viver uma vida para Cristo e não para nós mesmos. Isso é um grande desafio, e você sabe disso. Nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus, e não os nossos sonhos, em primeiro lugar. Onde que eu me encaixo na grande missão de Deus? Porque é Deus que está em missão. E nós somos, pela graça, convidados a participar da missão dele, junto com ele. Onde você se encaixa na missão de Deus? De que maneira que você está se encaixando nessa missão de levar transformação a todo o que crê, a todo o que nele crê, em Jesus Cristo. E nós temos que estar atento a isso. Por um outro lado, daqui a pouco vocês vão entender, porque eu conheço muita história de missionários. Recentemente, conversando com um dos missionários nossos hoje, nosso missionário, que foi resgatado na Cracolândia. Então, nós temos o trabalho que vocês conhecem bem, já ouviram falar, com certeza, já visitaram, que é as Cristolândias. E temos muitos missionários hoje que é fruto daquele trabalho missionário da sua igreja. E um desses missionários que hoje é nosso missionário, ele foi resgatado na Cracolândia. E conversando com ele, né, sentando à mesa com ele, ali tomando café, almoçando, conversando bastante, passei muitas horas com ele conversando, ele me contou a sua história. Então, tem pessoas que têm um outro lado da história, né, um pouco diferente. Esse, por exemplo, foi membro do Comando Vermelho, do PCC. Aliás, foi morto por causa dessas mudanças. Quase foi morto, foi salvo milagrosamente, porque descobriram que ele mudou de facção. Então, histórias assim que é coisa de filme. De filme mesmo, falando todo o coração. Fala assim, eu só acredito porque ele está falando aquelas coisas que ele passaram, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Coisa assim que eu não sabia que existia.
nesse mundo, mas existe coisas que a gente nem imagina, irmãos. Nesse mundo tenebroso, onde Cristo não é o Senhor. Coisas terríveis, coisas maldosas, que é para destruir mesmo a vida do ser humano. Em nome de ganância, Aliás, o foco principal de tudo isso é a ganância por dinheiro. A droga é um meio. Então, e olhando ali para ele, naquele momento, ele contando aquela história, é uma outra pessoa hoje na minha frente. Totalmente transformado, resgatado, porque Jesus, de fato, transforma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A diferença entre eu e ele é que eu tenho, pela graça de Deus, conseguido dar toda a minha vida desde criança para Cristo. E ele começou agora. Mas agora a vida dele pertence a Cristo. Ele morreu por todos, para os que vivam agora, não vivam mais para si, mas vivam agora por aquele no qual ressuscitou, Jesus Cristo. E hoje ele vive para Jesus. Amém? Nesse primeiro desafio aqui você vai escolher dar a vida para Jesus agora, novo, na metade da vida, no final da vida. O fato é que todos nós aqui precisamos dar a vida para Jesus e viver para Ele, porque Jesus quer, além de transformar a sua vida, usar sua vida também. Porque é o que tem acontecido aqui na palavra de Deus, né? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Versículo 16 e 17, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o 18 fala sobre a reconciliação. Aqui eu quero contar o testemunho de um projeto que eu tenho acompanhado muito de perto, com a minha esposa, que é a Vila Minha Pátria. Conhecem a Vila Minha Pátria? Quem conhece, levanta a mão. Não muita gente, ó. A Vila Minha Pátria, é bom pontuar aqui, a Vila Minha Pátria hoje é uma vila mesmo, com vários chalés, várias casas, no interior de São Paulo, que foi ali, pela graça de Deus, já não entrando em detalhe de como chegou ali, mas pela graça de Deus, hoje ela está em comodato com missões nacionais. O proprietário ali era uma antiga pousada, muito grande, que na pandemia ela ficou sem utilização. E durante a pandemia, esse proprietário, que é nosso irmão em Cristo, Deus colocou no coração dele o seguinte: eu queria muito usar aquela propriedade para ajudar, de alguma forma, as pessoas. E especificamente ele falou isso em relação aos refugiados. Quando ele contou isso para o pastor dele, lá em Atibaia, esse pastor fez um vínculo com o pastor Fernando Brandão, né, e apresentou esse empresário para o pastor Fernando Brandão, que é o nosso diretor executivo. E ali foi feita, então, uma grande parceria para que recebêssemos os afegães. Lembra aquela cena na televisão, daqueles aviões saindo lotados, as pessoas tentando se pendurar para sair do Afeganistão? Foi naquele período. Então, o aeroporto de Guarulhos começou a ficar lotado de afeganistãos, vindo para lá, né, porque no governo naquela época abriu, né, as fronteiras, né, aí eles estavam vindo para o Brasil. E chegou muitos refugiados muçulmanos. Todos eles, naquela época que chegaram, eram muçulmanos, todos. E muitos líderes islâmicos, líderes mesmo, líderes lá naquele lugar. Só que não era de acordo com o Talibã que estava tomando o poder naquele momento. E eles vieram para o Brasil. E foram acolhidos aonde? Na Vila Minha Pátria. Eu não coloquei a imagem que eu esqueci. E naquele lugar, quando eu fui a primeira vez naquele lugar, que eu vi ali, aquele monte de Afeganistão, com a vestimenta toda diferente, aquele jeito de ser diferente, porque é uma outra cultura, mas tinha uma coisa que era comum. Em todo lugar, as crianças. Criança é criança onde for, irmãos. É um barato, é a coisa mais linda do mundo. É aquelas que correm, que grita, que pula, que brinca, que abraça. Criança é criança. E tinha muita criança, porque eles têm muitos filhos. Então, ainda hoje tem muita criança, né? Hoje tem cerca de 70 crianças lá, hoje. E aquelas crianças ali, aquela alegria toda, né? Virou uma cidade, realmente, aquele lugar.
Então tinha mais de 100 refugiados acolhidos. E uma visão que Deus me deu, olhando aquela imagem, né, ali sozinho com Deus, foi que aquelas pessoas ali, muçulmanos, islâmicos, Deus tinha trazido eles para nós, para que eles conhecessem o amor de Cristo através do nosso amor demonstrado por eles, andando naquelas ruas, comendo em nossas mesas e se relacionando conosco. E é isso que está acontecendo. Não é um lugar onde você vai lá, abre a Bíblia e começa a pregar para eles. Não é assim que funciona. Mas o relacionamento de toda a equipe missionária, das igrejas que vão lá visitar, a maneira que nós tratamos é que tem levado eles a querer conhecer o nosso Cristo, o nosso Jesus que nos transforma. Porque eles aprendem que nós somos do mal. Cristão é para matar. Cristão é ruim. Cristão é algo totalmente ruim. E quando eles pisam aqui e vê o cristianismo vivido pela nossa igreja, pela nossa visão de amor, isso destrói toda a ideologia, toda a crença, toda a fala. Irmãos, e hoje, graças à graça de Deus, temos muitos ali que estão se convertendo. Realmente se convertendo, sendo batizados, para a glória de Deus. E outra coisa que Deus falou comigo naquele dia lá, que já está começando a acontecer também, é que logo, logo, e já aconteceu, nós vamos ver missionários deles voltando para o país deles para falar de Jesus Cristo. Porque eles podem entrar muito mais facilmente do que nós aqui. Então eles vão voltar para lá. Alguns vão voltar lá porque Deus vai enviar eles como missionários, porque eles vão se converter aqui, vão conhecer o amor de Cristo aqui, vão conhecer a visão missionária aqui com o povo batista brasileiro e vão voltar para lá para ganhar muçulmanos para Jesus. Amém? Você crê nisso? Glorifique a Deus por isso, porque isso já está acontecendo. Uma das famílias que se converteram, né, já foi para um outro país. Essa família que foi para outro país já está ganhando os familiares deles lá, que são muçulmanos. Já estão sendo ganhos por muçulmanos. Olha só o que Deus está fazendo, irmãos. E não foi algo que nós planejamos, porque tudo isso é missão de Deus. Nós temos que estar abertos para ser usados por Deus. Então aqui nos mostra que nós somos o canal, nós somos essas pessoas que não conhecem mais Jesus apenas pela carne, mas conhecemos porque Ele nos muda, Ele nos transforma para que a gente possa, então, reconciliar as pessoas com Deus novamente. É isso que Deus está fazendo, irmãos, em missões. Numa vila, que é a Vila Minha Pátria, um lugar que você pode até conhecer, fazendo uma caravana para lá, ajudar eles no sábado, ajudar ali eles a cuidar, alimentação, limpeza, e ali você conviver com esses afegãos que estão ali ouvindo Jesus Cristo. Amém? E uma outra coisa que quero falar aqui para vocês hoje, está no versículo 6 aqui. E nós, no capítulo 6, verso 1, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Pode passar? Como eu falei para vocês, eu trabalhei em plantação de igreja, coordenei plantações de igreja no interior de São Paulo, por alguns anos. Em 2015, nós mudamos, eu, minha esposa e meus filhos, mudamos aqui para o Rio de Janeiro, na Tijuca, para trabalhar na sede de missões nacionais. Então, eu sou seu missionário hoje, trabalhando na sede. Continuo sendo missionário, tá? Todo mundo que está na sede é missionário. De fato, né? Eu agora trabalhando ali na sede, eu percebo como todos que estão lá estão por vocação, por um chamado, uma vocação, porque entendem hoje, até no carro aqui, conversando com a Andressa, outra missionária que trabalhou no Amazonas, hoje ela está na sede, nós estamos lá porque nós temos sentido de propósito, e o nosso propósito é ganhar a pátria para Cristo, é glorificar a Deus. Então estamos lá porque entendemos que é um lugar onde tem um propósito para nós, como missionários que somos. E ali, trabalhando na sede, a gente foi convidado ali pelo Fernando, pela diretoria, para iniciar uma área específica no cuidado integral do missionário. Por isso eu conheço muita história. Eu conheço muito o nosso Brasil por visitá-los, né, em seus campos. Então, o cuidado integral do missionário, como mostra naquele logo ali, a ideia é que você veja o missionário como ele é. Como que ele é? Primeira coisa ali que nesse logo mostra é que ele é uma família.
Então, quando nós, missionários e pastores, somos enviados para uma Vila Minha Pátria, para uma Cristolândia, para um trabalho entre os ribeirinhos no Amazonas, ou no Pantanal, ou entre os indígenas, onde nós somos enviados pela igreja local, por meio da agência missionária, que é um apoio à igreja, nós vamos, muitas vezes, com a família. Então, toda a família é enviada para o campo missionário para glorificar a Deus e cumprir o projeto de Deus em nossas vidas. Então, você nunca pode olhar para o missionário e olhar só para ele. Saiba que por trás dele, ou com ele, por trás não, ao lado dele existe uma família. Então, todo mundo ali é importante. Todo mundo é fundamental no cuidado missionário. Então, essa visão nós temos tentado transmitir cada vez mais para a igreja e também para a nossa agência missionária. Porque precisamos olhar ali não só o pastor ou missionário, mas olhar para a esposa do pastor, a esposa do missionário, que também é missionária, e para os seus filhos também. Porque eles são tirados, né, entre aspas, né, lançados, enviados para um lugar onde não tem parentes. Meus filhos cresceram longe dos avós. Hoje ela está perto, né? Mas cresceram longe dos avós, longe dos tios, longe dos primos, numa cidade onde ninguém nos conhecia. Ninguém mesmo, zero. Não conhecíamos ninguém. E ali a gente se adapta a essa nova realidade, imbuídos de uma convicção de vocação e missão. Isso é um desafio. E essa convicção de vocação e missão é entendida e assimilada pelo pastor e pela esposa do pastor. Pela missionária e pelo missionário. Mas os filhos entram nisso no barco junto. Entram no barco junto. Alguns literalmente, né? E outros entram no avião, outros entram no ônibus, entram no caminhão de mudança. E os nossos filhos não é uma caixa. Os nossos filhos não são uma caixa que entra no caminhão para ir morar em outro lugar. Nossos filhos é pessoa. Um ser humano. Né, que a gente precisa estar muito atento, assim como também com toda a família. Então, hoje nós trabalhamos com essa visão de pastoreio da família missionária. Por isso, hoje existe a área do cuidado integral do missionário. Pode passar? Eu quero falar um pouquinho sobre essa área. Ali, depois eu passo para vocês, é um link onde você tem acesso a todas as nossas redes sociais do cuidado integral do missionário. Pode passar? Esse versículo aqui é um versículo que eu trabalho muito com eles. Então, hoje o meu ministério não é muito trabalhar na evangelização dos perdidos. Meu ministério é trabalhar no cuidado do pastoreio da família missionária. Então, meus encontros, minhas viagens é para sentar com o missionário, sua família, tomar um café, almoçar, jantar, dormir e perguntar para eles, como você está? Está tudo bem? E eles sabem que hoje a maioria sabe disso, que eu não pergunto por educação, que é normal, né? Está tudo bem? Como você está? Eu sempre digo, lembre-se que eu não estou perguntando por educação. Eu preciso saber, eu quero saber como você de fato está. E às vezes isso muda tudo. Então hoje eu quero trazer para você, igreja, uma visão de um outro lado missionário que vocês precisam ter, que nós precisamos ter. Porque o missionário, como diz esse texto aqui, e você também como cristão, diz assim, né, amado, desejo que te vá bem aonde? Hã? E que tenha o quê? Assim como vai bem. Nós e vocês, pastores e missionários e todo discípulo de Cristo, não é um ser espiritual. Não somos anjos. Muito menos super-homens ou mulheres maravilhas. Não temos superpoderes. Não somos inertes a nenhuma Covid ou qualquer outra doença. Nós também podemos entrar em depressão, ansiedade generalizada, podemos também cair em burnout, podemos passar por todos os males que todo ser humano passa. Nós não podemos esquecer disso. E muitas vezes o próprio missionário e a igreja que envia, ao colocar as mãos, ou o próprio missionário ao ser enviado, ao sair, ele acha que virou um anjo. Sabe dar resposta para todas as coisas. Consegue dar conta de toda a demanda. Isso não é verdade. Isso às vezes é uma mentira cultural que foi construída com o tempo. Então nós temos que trabalhar com isso. E entender que a pergunta, como você está, pode fazer toda a diferença. Aqui eu quero contar o meu testemunho. Estou no campo há 18 anos. Eu entrei em depressão no campo. Eu tive pensamento suicida. Eu não planejei.
mas que eu pensava que seria melhor eu partir para outra vida, eu pensava. Eu cheguei nesse ponto. Não sou crente? Sou. Eu contei para você meu testemunho. Sou cheio de Cristo no meu coração, mas eu sou um ser humano de carne e osso. E toda aquela família precisa de cuidado e de pastoreio. O que aconteceu em uma dessas caravanas que ia me visitar, né? Ia visitar minha família para nos ajudar na plantação de igreja. Todas elas eram magníficas, todas, 100%. Teve uma que se destacou por algo que aconteceu depois. Então eles iam para lá, faziam o trabalho evangelístico conosco, fazia todo aquele trabalho de evangelização com crianças, no colégio, nas praças, filme Jesus, aquela loucura maravilhosa, né? De nos ajudar na evangelização, nos deixava bastante trabalho ali para depois, para dar continuidade, muitos estudos bíblicos nas casas, pequenos grupos, cultos dos lares, né? Aquela coisa maravilhosa que todo missionário e pastor gosta de ter. Mas essa igreja, ao ir embora, o pastor daquela igreja fez o seguinte, ele passou a ligar para mim, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... Era o Skype naquela época, né? Quem já trabalhou com Skype. Então, no Skype ali que nós tínhamos, ele mandava mensagem, eu me ligava, né? Ou pelo celular. E dizia assim, Sandro, como você está? Está tudo bem? Está tudo bem com você? Com a Denise, que estava grávida do Davi na época. Com a Sarinha, que era uma criança. Ele perguntava isso, ele não perguntava quantos estudos bíblicos eu tinha, ele não perguntava quantas pessoas estava preparando para o batismo, ele não perguntava como que estava o resultado do trabalho missionário que ele fez com a igreja, ele não perguntava nada disso, nunca perguntou. Mas eu sempre falava sobre o quê? Ele perguntava, está tudo bem? Tá tudo ótimo. Né? Eu estou com a sala de criança cheia, eu estou dando tantos estudos bíblicos, aí eu começava a dar relatório. Aí ele perguntava de novo, como que você está, Sandro? Como está a sua esposa? Como está a sua filha? Como você está? É isso que eu estou te perguntando. Eu sei que o trabalho está andando. Fala um pouquinho de você. Esse pastor, eu estou aqui falando para vocês porque esse pastor se preocupou com o Sandro. E não com o pastor missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele se preocupou em perguntar como eu estava de fato, e não por educação. Quero dizer para você que a gente tem salvo muitas famílias missionárias com essa visão, com essa pergunta. Eu quero te desafiar a olhar o missionário como pessoa, porque ele é uma pessoa comum, que precisa estar bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, como vai bem a sua alma, porque tudo é importante. Porque se eu não estou bem em todas as coisas, em todas as dimensões, como que eu vou fazer o trabalho de Deus? Eu quase parei. Como já acompanho muitos missionários que pararam. Estão de licença médica, estão de licença psiquiátrica, estão de licença por vários motivos, porque não estão bem em todas as coisas. Entende a importância? Então, hoje, e o pessoal já está acostumando, quando eu falo, eu não venho aqui trazer só os louros do campo missionário. Eu quero trazer para vocês aqui a realidade do campo missionário. É muito mais do que apenas os trabalhos magníficos que fazemos. É muito mais profundo. E nós, como igreja enviadora, como agência, precisamos estar atentos a isso. Porque o missionário é alguém que precisa de cuidado integral. E está bem em todas as coisas. Amém? Então, grave isso no seu coração. O campo missionário é uma grande bênção, mas é uma grande batalha. É uma grande batalha espiritual. Para que esse missionário que eu contei o testemunho chegasse na Cristolândia e fosse recuperado naqueles anos de tratamento, aqueles missionários que trabalharam com ele viveram grandes lutas. Você acha que foi fácil se relacionar com esse missionário aqui? Levá-lo a Cristo? Discipulá-lo? Esse cara deu trabalho para caramba, irmãos. Esse que é nosso missionário hoje. Deu muito trabalho. Trabalho intenso, de dia a dia. Você acha que é fácil lidar com os muçulmanos dia a dia na vila? É muito difícil. Nós contamos sim os resultados, mas o dia a dia é uma batalha. É uma grande batalha espiritual. Emocional, física, familiar, financeira. Pode passar. Nós precisamos olhar os missionários, não sei se dá para ler, nessas esferas aqui. Porque todo missionário tem que estar bem espiritualmente,
emocionalmente saudável, fisicamente saudável, com a sua família saudável e não perfeita. Não existe família perfeita, mas podemos ser saudáveis. Precisamos nos desenvolver educacionalmente, né? Estudar sempre, estar lendo sempre, nos desenvolvendo sempre. E precisamos ser mordomos fiéis às nossas finanças. Isso vale para o missionário e para nós aqui, que somos também missionários. Então, quando a gente olha para alguém, para uma pessoa, nós temos que olhar todas as dimensões dessa pessoa. Como que eles estão? Eu, por exemplo, Sandro, estava mal emocionalmente e fisicamente, quando eu estava em depressão. Eu precisei passar por quê? Apenas por pastoreio? Eu fiz terapia, eu fui no psiquiatra, tomo remédio até hoje. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tomo remédio. Continuo passando no psiquiatra, faço terapia e tenho pastoreio sobre a minha vida. Estou aqui bem falando para você. Com a glória de Deus. Todo mundo precisa se cuidar em todas as esferas. E pastor não tem resposta para tudo. Então nós temos que procurar os especialistas de cada área. Hoje eu tenho um consultor financeiro que me ajuda, os missionários na área financeira. Eu não sou especialista nisso. Eu faço de tudo o que é possível na área pastoral com eles, espiritualmente falando. A minha esposa, como psicóloga, ajuda também muitos missionários na área emocional. E eu tenho parceiros, amigos, médicos, consultores, advogados, várias pessoas na nossa rede de apoio que me ajudam a cuidar cada um na sua área, com a sua especialidade, com o seu dom, com a sua vocação, naquilo que eles foram chamados para fazer. Amém? Eu quero dizer aqui que você, na sua profissão, pode ser uma grande bênção no reino de Deus. Você não precisa ser enviado para um campo longínquo para usar a sua profissão e abençoar as pessoas. Seja um missionário médico, seja um missionário advogado, seja crente, seja um exemplo na sua profissão, fazendo aquilo que Deus te deu de capacitação para abençoar as pessoas e abençoar o campo missionário. Amém? Isso é possível. Por isso o texto aqui fala, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele também, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não receba em vão a graça de ser uma nova criatura. Não receba em vão a graça de terem o que tem, pela graça de Deus, os recursos, o conhecimento, a técnica, os dons e tudo aquilo que Deus te deu. Use isso para a glória de Deus. Amém? Pode passar? Então, o que nós trabalhamos hoje no Cuidado Integral do Missionário, como dica para você? Trabalhe preventivamente e interventivamente. É isso que nós fazemos na nossa área. Pode passar. Na prevenção, pode passar? Até passar outro slide. Na prevenção, nós temos várias ações. Pode passar esses 3 aí, que vai aparecer. Nós trabalhamos várias ações comuns do dia a dia que talvez você tenha na empresa. Por exemplo, nós estamos em setembro, né? Que é o mês de missões nacionais, mas também é o mês do quê? Setembro amarelo, que é o quê? Prevenção ao suicídio. O que eu disse que eu tinha antes? Pensamento? Quando nós começamos essa campanha aqui, irmãos, eu sei que está sendo gravado, eu quero que grave mesmo. Quando nós fizemos essas campanhas lá anos atrás, alguns missionários me ligaram tendo os mesmos tipos de pensamento que eu tive. Já tive que tirar missionário do campo porque estava planejando. Tinha data. O mundo não é brincadeira. E a vida missionária é uma grande batalha. Eles não eram crentes? Não, são, e muito. Mas as batalhas, as lutas, precisam ser lidadas e cuidadas de uma maneira que a gente consiga lidar com elas. Graças a Deus, pela graça de Deus, ninguém se matou no campo missionário. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Amém? Mas nós temos que estar atentos às coisas da vida. Durante a campanha, como estou fazendo agora, até agora ninguém nos ligou. Mas durante os outros anos, todo ano me ligavam. Olha, esses sintomas, esses pensamentos, essa mensagem que você passou do psiquiatra, do psicólogo, esse treinamento que você deu, essa palestra que você promoveu, isso tocou meu coração e eu estou precisando de ajuda. Glória a Deus por isso. Eles não são mais fracos que os outros. Eles são gente. E cada um tem os seus limites. E nós temos que estar atentos aos limites um do outro. Inclusive aqui.
Peça ajuda. Porque a gente, com ajuda, com acompanhamento, a gente sai desses buracos que a vida nos leva, que as batalhas nos levam. Fazemos a campanha do Outubro Rosa, fazemos a campanha do Novembro Azul, Dezembro Laranja, Janeiro Branco. Existem várias campanhas que nós podemos fazer para prevenção, porque é muito melhor prevenir do que remediar. Então, nós trabalhamos firmes nisso em missões nacionais. Campanhas, outros treinamentos, etc. Pode passar? Mais rápido agora. Pode passar? Nós fazemos Semana da Saúde, ou Semana de Cuidado Integral. Então, agora em novembro, todo novembro, nós elaboramos online, aproveitando todo esse recurso online que temos, uma semana inteira falando sobre saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde familiar, com especialistas de cada área, saúde espiritual, com líderes aí, pastores. Então, todo ano nós fazemos a campanha de cuidado integral, Semana da Saúde. Isso tem feito grande diferença. Pode passar. Nós temos também um trabalho específico com os filhos dos missionários. A gente precisa melhorar muito nisso. Mas temos pessoas que já são especializadas em trabalhar com crianças, com adolescentes e jovens, onde a gente tenta acolher, conversar, entender a vida do filho do missionário para ajudá-los. Aqui eu tenho um testemunho que vem à mente aqui agora. Teve um dos encontros que nós fizemos com os missionários surdos. Temos um projeto que alcança os surdos, E trouxemos esses missionários para o Rio de Janeiro, junto com a família. Os pais eram surdos e os filhos eram ouvintes. Eles falavam, E ali naquela conversa, um dos filhos falou assim para a gente, com lágrimas nos olhos. Isso foi marcante para a gente. Ele disse assim, olha, ele tinha uns 14, 15 anos na época. Ele falou assim, olha, pastor, muito obrigado. Porque é a primeira vez que alguém pergunta para mim o que eu estou sentindo. O que eu penso disso tudo? O que eu acho da vida missionária? E ali a gente pôde acompanhá-lo. Foi a primeira vez que alguém se preocupa em perguntar para mim, quem sou eu? Como eu estou vivendo? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo sobre tudo isso? E foi muito bom a gente ouvir isso, confirmando que nós temos que olhar para a família assim. Precisamos. E ajudar nessa família a estar saudável em todas as dimensões. A gente faz alguns encontros com eles, com os filhos do missionário. Pode passar? Temos as campanhas com palestras com especialistas, e outros encontros com os missionários, com o foco em cuidado integral. Então, ali, eles não vão aprender estratégias de plantação. Eles não vão aprender estratégias de como trabalhar com o muçulmano. Não. Outra área faz isso. O que nós queremos é que eles aprendam a lidar com a sua humanidade. Quem ele é. Porque eles não são anjos, não são super-homens, não são mulheres maravilhas. Eles precisam aprender a se cuidar. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Isso não é pecado. Porque a gente não cuida de nós mesmos uma questão de autoajuda. Mas eu cuido, é a minha frase, que eu sempre digo para eles. Eu cuido da minha saúde por gratidão à graça de Deus que me alcançou. Porque quanto mais saudável eu estiver, mais eu vou ter energia, saúde, disposição para fazer o trabalho dele. É isso que eu aprendi nesses anos. Quando eu estava doente, eu não queria sair de casa. E hoje, saudável, eu vivo viajando para a glória de Deus, para alcançar as pessoas. Você viu como que muda? Porque eu tenho saúde hoje. Então, quando a gente cuida da saúde dos missionários, e ensina eles a cuidar de si mesmos, eles aprendem a colocar limites. Porque nós não somos o Cristo. João não quis ser. João Batista, eu não sou o Cristo é ele, não sou eu. E muitos missionários e pastores acham que é o Cristo, que vai salvar o mundo, mas ele não é. Ele não consegue alcançar toda a cidade. Eu falo isso muito para eles. Vocês não conseguem alcançar toda a cidade, toda a região, todo o país. Você não é o Cristo. Alcance quem Deus coloca na sua vida hoje. Alcance as pessoas que estão próximas. Tenha estratégia para alcançar mais pessoas e multiplicar. Mas não tenta ser Jesus, porque você vai morrer. E nós temos trabalhado nisso com eles. Então, traga aqui essa visão para você. Pode passar? Que é necessário cuidar dos missionários. Pode passar? E na intervenção, pode passar, nós trabalhamos no atendimento individualizado com os missionários. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos, Porque nós trabalhamos preventivamente bastante, para ajudá-los a cuidar de si mesmo e procurar ajuda. E quando procuro ajuda,
ou quando estão adoecidos, adoeceu alguma dimensão, nós temos um programa de intervenção, um programa de cuidado, onde individualmente nós atendemos missionários. E aí eu uso a rede de apoio e os convênios médicos. Então, para você glorificar a Deus pela sua agência, 100% dos missionários têm acesso a convênio médico. Isso, nós somos, eu acho, a única agência missionária do Brasil que isso é real. Nós lutamos por isso. Então, todos os missionários têm convênio, os efetivos da Seguro Unimed, né, a nível Brasil, e os radicais e missionários em formação, que são os jovens missionários que estão entrando, eles têm um convênio chamado Doutor Consulta, que é um convênio de telemedicina. Então, seja na Amazônia, seja na tribo indígena, se ele tiver uma internet, ele consegue ser atendido por especialistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de todo lugar, pela telemedicina. Então, nós fizemos esse convênio para eles, para que todos tenham convênios. Eles e seus familiares. Amém? Isso é uma grande conquista. Pode passar. E nesse tratamento, nessa convivência, nós criamos uma rede de apoio, que eu chamo a atenção de vocês. Então, nós temos a rede de apoio do cuidado integral do missionário, do SIM com C, intercessores, profissionais de várias áreas da saúde e outras áreas, pastores e esposas de pastores, que são os conselheiros bíblicos com a gente, e locais de descanso, que é um local que são pousadas, hotéis, casas de veraneio, que a gente distribui por todo o Brasil, né? A gente está cadastrando isso, para que eles possam descansar. Porque, como Jesus nos ensinou, nós precisamos também descansar. E missionário e pastor também precisa ter o tempo de descanso. Então, o local de descanso é uma maneira de incentivar o descanso. Os intercessores, que é a equipe que mais trabalha diariamente comigo, lá, com minha esposa, são aqueles que têm uma única regra. Grave essa regra no seu coração. Nós não dizemos que vamos orar. Nós entramos em contato e oramos. Essa é a única regra. Então, para essa equipe nossa de intercessores, que você pode fazer parte, nós passamos o contato do missionário, conforme ele faz um pedido de oração. Então, você não vai dizer que vai orar, você vai entrar em contato com ele e orar. Irmãos, por experiência própria, é isso que fez diferença na minha vida. Porque, às vezes, a gente se vê muito sozinho no campo. A gente acha que está sozinho. E quando alguém liga, sem esperar, e diz, eu quero orar por você em nome da nossa agência, em nome do cuidado, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Os conselheiros, né, no cuidado ali, são os pastores experientes que eu tenho acolhido, né, na nossa rede, são voluntários, onde nos ajuda no aconselhamento bíblico. Então, todo missionário que vem para a gente na rede de intervenção, eles passam por aconselhamento bíblico, onde a gente monta uma agenda de cuidado. Nessa agenda, a gente encaminha para os profissionais. Ó, você tem que fazer um exame, tem que ir para o médico, tem que ir para o endócrino, tem que ir com um psiquiatra, tem que ir para o médico geral. Veja como está a sua saúde e depois volta para cá para a gente conversar. Então, a gente faz uma rotina de acolhimento, de atendimento com esses conselheiros. E o local de descanso é quando a gente percebe que ele precisa realmente ter um tempo, sair do campo, né, por alguns dias, para poder refrigerar a mente, o coração e o físico para descansar. Amém? E tudo isso você pode fazer parte dessa rede de apoio. Pode passar? Aí são os nossos cuidadores, alguns nomes. Pode passar. Temos os locais de descanso também. Nosso sonho é ter locais de descanso em todo o Brasil, em todos os estados. A gente não alcançou isso ainda. Pode passar. E temos aí os intercessores, né? Como diz aquela frase ali, recebi uma ligação da junta e a intercessora fez uma oração por mim em um momento muito oportuno que eu precisava. É aquela missionária que orou um dia anterior, pediu a Deus uma resposta, porque não estava bem, e no outro dia a intercessora, sem saber, ligou para ela. Por quê? Porque Deus sabe. Então nós precisamos estar à disposição para ser usados por Deus. Pode passar? A rede de apoio de profissionais, pode passar. Temos uma rede grande de psicólogos sociais, psicólogos cristãos, crentes, que se colocaram à disposição para atender os missionários em momentos de crises emocionais. Pode passar. Aí o testemunho do Regis, que eu queria fechar com isso. Se puder colocar, não sei se está funcionando. O Regis foi um dos missionários que entrou no programa de intervenção anos atrás. Nosso missionário ali no centro-oeste do Brasil. Ele conta um pouquinho como foi importante esse testemunho. Pode passar.
Missionário, atuando aqui no Centro-Oeste brasileiro. Eu estou aqui hoje para dizer para você a importância do cuidado integral do missionário do SIM, da Junta de Missões Nacionais. É importante porque nós, missionários, estamos aqui às vezes numa cidade isolada, onde nós não temos todos os recursos que nós necessitamos, por exemplo, na área da saúde. Às vezes temos que nos deslocar para outros centros. Olá, meu nome é Regis Adriano, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Verdade e Vida, na plantação de igrejas, na cidade de Goianésia, Goiás. Eu sou seu missionário, atuando aqui no Centro-Oeste brasileiro. Eu estou aqui hoje para dizer para você a importância do cuidado integral do missionário do SIM, da Junta de Missões Nacionais. É importante porque nós, missionários, estamos aqui às vezes numa cidade isolada, onde nós não temos todos os recursos que nós necessitamos, por exemplo, na área da saúde. Às vezes temos que nos deslocar para outros centros. E o cuidado integral do missionário, ele tem cuidado de maneira, literalmente, como diz a palavra, integralmente do missionário. Eu fui diagnosticado há uns 4 anos atrás com transtorno de ansiedade generalizada, com pânico. E fui encaminhado pela minha gerência, pela GEDEM, a ser acompanhado pelo SIM. O pastor Sandro fez contato comigo, me deu várias orientações importantíssimas, me incentivou a cuidar da saúde física, me incentivou a cuidar da saúde emocional, me incentivou a cuidar também da saúde espiritual, principalmente. Nos deu a equipe do SIM me sugeriu várias leituras, algumas delas muito importantes, falando acerca da ansiedade e a Bíblia. E eu sou grato a Deus por esse tempo que eu vivo hoje. Hoje eu continuo atuando como o seu missionário na plantação de igrejas, porque nós recebemos esse cuidado da nossa agência missionária quando nós mais precisamos. Então essa é a importância do SIM. O SIM, ele cuida do missionário que está no campo de maneira integral. O SIM, ele ora por nós, através dos seus voluntários e através das parcerias com os diversos profissionais que o SIM tem. Eu deixo aqui o meu abraço a toda a equipe do cuidado integral do missionário. Esse é o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Baixe sua cabeça, queria orar com você. Pai, nesse momento, Deus, nós entregamos o coração de cada um da tua igreja nessa manhã, aqui da CIB de Petrópolis. Que o Senhor possa complementar essa palavra que foi lançada, nos mostrando que nós somos e precisamos ser constrangidos pelo teu amor, todos os dias. Para que possamos, assim também, investir a nossa vida toda na tua missão, morrendo para esse mundo e vivendo para o Senhor. Nos ensina, Pai, a olhar para aquilo que somos, para aquilo que temos, para aquilo que o Senhor nos capacitou a estudar e a ser, como profissão, como talento, como habilidade, com dom, para que tudo isso seja usado, Deus, no teu reino, na tua glória e na tua missão. É isso que nós clamamos aqui nessa manhã. Para que cada um, Pai, se enxergue e veja que onde está implantado, onde eles estão plantados, são os missionários, como foi bem dito aqui hoje. Não haverá nenhum outro missionário da junta aqui em Petrópolis para pregar o Evangelho. Essa igreja é a igreja missionária nesse lugar. E da mesma forma, eles são aqueles que enviam, que sustentam os missionários que foram para outros lugares. E que assim eles possam continuar contribuindo financeiramente através das campanhas, da adoção missionária e também através das suas habilidades. Porque com as suas habilidades eles podem salvar uma família missionária, como eu fui salvo. Através dos seus recursos ele pode sustentar uma família missionária, como eu sou nesses 18 anos. E através da visita, através da escuta, através de uma simples pergunta de como você está, eles podem salvar uma família. Que assim levante aqui nessa igreja intercessores,
pessoas que realmente não dizem que vão orar, mas que entrem em contato e orem. Levante aqui pessoas profissionais que possam usar o que sabem fazer para acolher e cuidar dos seus líderes, aqui e lá também. E abençoe também aqueles que têm talvez um local de descanso, uma casa de veraneio, algo que possa acolher pessoas que precisam realmente esticar as pernas, deitar e descansar simplesmente, porque precisam descansar. Então é isso que nós pedimos a Ti, que o Senhor complete essa chamada nessa manhã no coração da Tua igreja. E assim nós oramos para que cada igreja possa levar esse Cristo que realmente transforma. Assim pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou chamar o pastor aqui. Se você quiser adotar um missionário, fazer parte dessa rede de apoio que eu apresentei, me procure. Eu passo uma folhinha para você, você preenche e a gente depois conversa, né? Preenche com o seu dado, seu telefone e a gente pode conversar depois. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Sandro, irmã Denise também. Que Deus abençoe nesse cuidado que vocês têm com a integralidade dos nossos missionários aqui no campo nacional. E isso é muito importante. E nós sabemos que a depressão é uma doença e precisa de ajuda, sim. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelas informações. Nós estamos caminhando para o final, mas antes nós queremos apresentar de uma forma duplicada, né, a Manuele. E eu quero convidar aqui a Camille, a Manuela, eu falei Manuele, Manuela, a Camille, o Guilherme e os familiares que aqui estão também, porque eles querem ter essa alegria de poder consagrar e colocar diante do Senhor a vida da Manuela mais uma vez. E eu quero convidar todos os familiares, venham aqui, assim como diz lá em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Aqueles todos também que querem apresentar o bebê, podem nos procurar a irmã Carla também, né? Durante a semana, nós estamos com muita alegria para poder apresentar a todos os bebês. Aqueles que vão se batizar também, toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos reunidos aqui na igreja, nos preparando, né, para o batismo que será realizado no dia 22 de dezembro pela manhã. Podem vir todos aqui à frente, são muito bem-vindos. Olha só que coisa linda, né? Eu estou sentindo que ela está mais pesada do que da última vez, né? Que coisa boa. Pode vir todos para cá, gente. Olha, são bem-vindos. Pode ficar aqui atrás. É isso. Vamos ficar todo mundo juntinho aqui, né? Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. E a palavra que eu sempre dou em Lucas 2:52, principalmente para os papais, né? Papai e mamãe, ensina a Manuela no caminho que deve andar. Porque mesmo quando ela envelhecer, ela nunca vai se desviar desses santos caminhos. E creia nisso, que ela já foi consagrada, vamos consagrar mais uma vez. Ela vai crescer como Cristo cresceu, em sabedoria. Venha ser uma mulher muito sábia, tomar decisões coerentes. Que ela venha crescer também em graça, espiritualmente. Que ela venha crescer em estatura, muita saúde. Então nós vamos orar nesse momento. Quero convidar a todos a estender sua mão direita sobre a vida da Manuela. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela Manuela. Esta palavra, ó Deus, que nós temos nesta manhã, é uma palavra que traz sentido ao nome dela, porque Tu és o Deus presente, o Deus conosco. Obrigado, ó Deus, porque a vida da Manuela é um presente na vida do papai, da mamãe, da Camille e do Guilherme, da família toda que aqui está presente. E todos nós, como igreja do Senhor, desejamos, ó Pai, esse crescimento tríplice na vida dela, como Cristo cresceu. Que ela cresça em sabedoria, Senhor. Que ela cresça em estatura, tenha muita saúde. Mas que acima de tudo, ela cresça em graça, diante de Ti, diante dos homens. Obrigado, Senhor, porque o papai, o Guilherme, muito em breve agora também passará pelas águas, para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E eles podem hoje dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso, ó Pai, eu Te adoro. E como ministro do Evangelho diante desta igreja, consagro esta criança tão abençoada ao Senhor. E faço esta oração em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas aí, né, para a Manuela, né?
também? Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Queria seja muito bom que vocês vieram. E nossa, essa aqui também é. Deus abençoe você também, né? Deus abençoe, querido. A Sofia também, né? A Sofia vai ser batizada também no dia 22, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé? Convido os irmãos do Ministério de Louvor. Eu quero te desafiar a dar um abraço. Ah, sim, quem está do seu lado, dê um abraço, deseja a ele, deseja a ela um dia abençoado. Não sai ainda, nós vamos adorar ao Senhor. Você já deu um abraço? Deseja a ele, a ela um dia abençoado. Vamos adorar o Senhor. Bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. O orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Os irmãos podem se assentar e com uma oração silenciosa estamos encerrando o culto desta manhã, mas o nosso banquete não acabou. À noite, teremos mais às 19 horas o nosso culto.